tudo bom? Vou pedir para você me contar a história, né? O que houve. Repetindo aqui, como consta nos autos, né? Você quer que eu fale sobre fatos ou sobre o prisma médico? Não, me conta resumidamente qual que é o motivo dessa perícia. Pois é, a origem dessa perícia foi um estudo psicossocial onde eu não participei, primeiro. E a psicóloga, ela foi totalmente imparcial, ela foi incongruente, o estudo dela foi totalmente... seria tipificado como falsidade ideológica ou fraude processual, tecnicamente falando. Porque ela omitiu as questões inerentes à vida financeira do meu pai, que sempre foi um fracasso. Meu pai perdeu o dinheiro da minha avó, desviou o dinheiro do meu tio, está desviando o dinheiro da família, fruto do meu trabalho. E a questão do homicídio do meu tio, né, os maus tratos e o quadro psiquiátrico da minha irmã, que tem um laudo de psicose maníaco-depressiva aos 16 anos, quando ela teve uma gravidez. Lembra desse fato? Então, esse fato é relevante, né? Tanto que a doutora Glória Lintz, eu procurei ela para ajudar minha família, quando eu tinha 30 anos, depois que a minha avó foi encontrada morta por negligência. Minha avó recebeu, durante 17 anos, uma pensão equivalente à de um juiz. Eu acho que é um bom dinheiro, né? Ela não tinha plano de saúde. Eu briguei por ela. E o meu pai sempre caiu em golpes, seja de... O seu pai é curatelado? Ele foi sequestrado em 2013. Há quem diga que foi um golpe, etc. A minha irmã, depois disso eu consegui a curatela dele provisória. E aí, quando ele estava curatelado, a minha irmã, que é analista de sistemas, já hackeou o meu YouTube, já hackeou, inclusive o sistema do TJ, que eu já abri um processo sobre isso. Ela desviou 350 mil reais que tinham sido roubados do meu tio, que foi fruto do meu trabalho. Eu trabalho desde 8 anos de idade, minha mãe é deficiente visual, é a maior vítima desse tipo de procrastinação que a gente está passando agora, né? Mas esse advogado que meu pai contratou, ele até tem um irmão que é psiquiatra, ele já foi processado por 2 clientes, foi condenado por 1. A sogra da minha irmã, que ela tem muito amor, já foi presa 3 vezes e já foi condenada por estelionato. Eu estou falando isso para compor, né, essa história de horror familiar, de violência doméstica, onde temos muitos aproveitadores, né? O que meu pai perdeu com esse advogado foi mais de 3 vezes que ele gasta que não gasta com a saúde da minha mãe. Meu pai tem um diagnóstico de borderline, né, que é aquela que eu expliquei que o Dr. Jaime Bisker, né, foi o segundo psiquiatra. Inclusive até o Dr. Talvani, eu tive o enorme prazer de conhecê-lo em 2007, antes de eu judicializar o meu problema, né? E como uma pessoa normal, né, que não abandonou a família, eu canso, né? Eu fiquei cansado, né? Eu tive o estresse, eu estou com um problema advindo da idade, né? De muito trabalho, foram quase 30 anos como motorista e sempre enfrentando todo tipo de pilantragem, né? Seja pedreiro, corretor, quem mais? Vendedor de carro, e o meu pai sempre fazendo maus negócios. E ele sempre teve muitas amantes. Assim, tinha vida fora de casa, né? Muitas eu não sei, né? Mas a minha mãe tentou se separar, e ela vivia em casas separadas, né? Bom, o objeto desse processo, eu tenho o direito de ver minha mãe. A minha mãe está triste com depressão, ela não tem Alzheimer. Eu provo isso nos diálogos, que graças a perversidade, a covardia de profissionais que eu não chamo de colegas, porque eu não sou colega de bandido, a minha mãe está sofrendo mais ainda. Eu já conversei com 3 editores que se interessaram na história da minha família. Eu sou de uma família muito honrada, de almirantes, grã-maçom, generais, o que mais? Médicos, professores, mas eu enfrento esse horror, orquestrado pela minha irmã. Aí você perguntou sobre a curatela. Ele realmente foi curatelado temporário. A perícia, o perito assistente foi excelente, o Dr. Odorito Quintas. Laroca. Né?
Laroca é um nome diferente. E ele, vendo os autos, ele viu, né, a história do meu tio, da perda financeira. O meu pai continuou recebendo dinheiro depois da remoção da curatela. Isso é crime. Eu prestei contas dos imóveis que eu construí e que eu administrei. Eu nunca tive papai nem mesada, ao contrário, meu pai sempre me roubou. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha uma carteirinha que ele ia lá e tirava o meu dinheiro. Quando eu sumi o meu dinheiro, coitada, a primeira suspeita foi a empregada. Só que não era, minha tia via que era o meu pai. Ele tem esse clepto, né, essa coisa de pegar o dinheiro. Ele fez isso com a minha avó. Minha irmã estudou em Londres, que é muito caro, né, com o dinheiro da minha avó, e eu sempre brigando. O que acontece com a maioria das pessoas? Eu costumo dizer que eu sou minoria sem ser gay. Ser solteiro, sem filhos. Eu não tive filho porque eu não tive dinheiro para ter filhos. Eu aprendi desde cedo o valor do dinheiro, entende? Tanto que eu falo, até eu enfrento essa minha luta com um pouco de humor, né, para enfrentar o horror. Eu falo, eu sou rico, só não tenho dinheiro. E essa infeliz dessa psicóloga me fala que muitas pessoas me procuraram, porque tem muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho dela. O Dr. Talvani já escutou falar, salvo engano, por favor me corrija. Ela disse que eu não tinha amigos, que eu era um fracasso, etc. Existe alguma lei que obriga a pessoa a ser casada? Eu tenho namoradas, tenho uma, duas, não engano ninguém. Já fui casado, mas eu não tive filho porque eu sei o quanto custa. Porque eu tive que sustentar minha família quando meu pai acabou com o dinheiro lá atrás, nos anos 70. Com dinheiro que era... E minha mãe se separou, foi morar no Recreio, e eu trabalhava lá no Canil, que foi o que sustentou a família, bem dizer assim. E depois, como advogado, né, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tenho 32 anos de prática, 33 anos eu entrei na faculdade. Eu comecei a advogar para a família e foram 40 processos. E um deles foi o do meu tio, que eu consegui em 12 anos, mais ou menos em valores atuais, 5 milhões de reais. E ele passava fome. Ele era maltratado, torturado física e psicologicamente pelas empregadas colocadas pela minha irmã. Tinha traficante na casa dele, que eu briguei lá, e é difícil, né? Você ter um inimigo íntimo, né? Que é o seu pai, que não deveria ser. Eu entendo ele como uma patologia, que é muito comum, né? A inteligência está muito junto da esquizofrenia. Eu estudo isso porque meu tio era esquizofrênico e eu sempre aprendi a lidar com essas deficiências, né? Só que pior de tudo é o mau caratismo, né? A psicopatia, a pilantragem que eu estou enfrentando com o Dr. Marcelo Santoro. Não sei se você conhece ele. É esse sujeito que a minha irmã contratou e ficou fazendo festa. Ele que proibiu o meu pai de deixar eu ver. E o pior, não sei se é o pior, é ele e o meu pai acatar isso. Você tinha falado da última vez eu perguntei sobre tratamento de história familiar de transtorno psiquiátrico, você falou de um tio. O meu tio é esse que foi vítima de maus tratos. Irmão do seu pai? Irmão do meu pai, mais novo. Né? Então o tio... Décio. Tio paterno. Ele tem o diagnóstico de esquizofrenia. Ele já morreu. Ele morreu graças... Existe um inquérito de homicídio por maus tratos, que foi isso que causou a morte dele. Foram muitos anos de sofrimento. Mais alguém na sua família com transtorno mental? Não, que eu saiba não. Não? Você falou que seu pai tem transtorno de personalidade borderline. Foi o que o Jaime Bisker diagnosticou. Ele é casado com uma prima nossa. Aí ele trouxe fatos lá da adolescência, né? E antes, como eu falei, quando eu tinha 30 anos, depois que a minha avó foi encontrada morta, né? É muito difícil você ir para a justiça numa questão familiar, não só pela ineficácia da justiça. Eu tinha um professor que ele falava, lá no TJ a gente paga para o dinheiro andar, para o processo andar ou para o processo parar. Ele era irmão do desembargador que foi corregedor e foi punido pelo CNJ nos anos 2000. Estou falando de 30 anos, né? Muitas histórias que eu tenho como advogado. Mas eu não sou só advogado, eu sou cidadão. Contei a história aqui do Abraço da Lagoa, né? Proativo e filho, né? E eu honro a minha família e estou enfrentando essa luta de preconceito, né, contra o advogado, né, aquela coisa que advogado é malandro. Eu não sou malandro, eu sou digno, sempre fui. E honrado, né, eu digo isso. E eu fui condenado por apropriação indébita e tem uma ação civil de prestação de contas que tem um saldo credor. Inclusive, foi apresentado um atestado para ele usando o atestado médico para o meu pai não ir na audiência,
porque na audiência seria feita a prova, falar sobre o dinheiro, etc, etc. E eu tenho um saldo credor, e são 10 anos do processo não é julgado. Aí o advogado fica procrastinando, né? É isso que eu acabei de falar, né? Que a minha vida inteira, a minha mãe sempre sofreu muito, né? Minha mãe que é a maior vítima. Está sendo ainda, né? E ela sofre mais do que eu. Nós tínhamos uma relação muito próxima, entende? Mesmo não morando na mesma casa, era eu que levava minha mãe para jantar, para passear, ir à praia. E o meu pai também, só que meu pai não gostava de gastar dinheiro. Eu perdi R$2.000 num cruzeiro, porque eu comprei para os meus pais e meu pai não quis ir. E por aí vai, entende? E a minha irmã sempre, ó, levando dinheiro, roubando, roubando, roubando. Ela tinha uma mesada de R$5.000. E hoje em dia você não fala com sua irmã? Nem Não, com não, minha irmã eu nunca gostei dela. Eu nunca me dei bem com ela, desde a adolescência. Ela sempre foi meio... Eu sempre senti ela uma coisa negativa, entende? O meu pai causou a morte de 7 cachorros e a minha irmã abandonou um também. E eu não consigo me relacionar com pessoas desse tipo, né? Dessa laia, dessa índole, né? Você nasceu aqui no Rio? Sim. É. Eu sou tataraneto de Tupi, bisneto e tataraneto de portugueses. Você tem que idade? 52. Você estudou Direito, né? Sou formado. Aonde que você estuda? Santa Úrsula. Estudei no São José, 10 anos. Fui um dos 3 melhores alunos, né? Eu não sei de onde que a psicóloga disse que eu tinha problema na escola. Eu tinha problema de dormir, porque meu pai esmagou o meu septo quando eu tinha 8 anos de idade, numa crise respiratória que eu tenho, né? Aqui dentro, por exemplo, tem pouca coisa, mas eu tenho uma sensibilidade respiratória, como minha mãe tem. E meu avô, com 69 anos de idade, ele foi no médico, foi no hospital do Andaraí, passando mal, avisou que meu avô era químico farmacêutico, inventor de colírios e remédios e cremes para pele. E minha tia também estava com ele, e ele chegou e falou, eu sou alérgico a iodo. E o médico aplicou iodo e matou meu avô. E o meu pai me quebrou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro bem desse dia, eu não estava conseguindo dormir, ele devia estar irritado por algum motivo, e me jogou na cama. Eu bati de cara na cama da minha irmã, que ficava do lado, e desmaiei. Eu acordei no dia seguinte cheio de sangue, fui para a escola, fizeram uma anotação, minha tia queria ir para a delegacia, minha mãe queria me levar para o hospital, ele não deixou. Ele olhou para mim e falou, que legal, você já pode fazer boxe, já está com o nariz quebrado. E eu tive 25 anos de dor de cabeça sem saber de onde era. Aí eu fiz a cirurgia em 2014, depois que meu tio morreu. E aí meu dinheiro acabou, estava acabando, porque eu reformei 5 imóveis, sustentei a família e a minha irmã roubou o dinheiro. E agora ela está usando o dinheiro, bancando advogados mau caráter, né? Porque eu soube de vários bons colegas que se recusaram, sabe? Porque você tem que ter ética, senão é crime. É crime, né? É fraude processual. Eu não faço parte desse país do errado, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho moral. E, assim, o Talvani, a gente fica muito tempo sem se falar, mas ele entende um pouco, às vezes, do meu problema, porque é uma história longa, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu estou lutando pelos meus pais, né? Pela minha mãe e pelo patrimônio que eu construí. Eu nunca tive nada do meu pai. Meu pai nunca me deu nada de mesada. A minha escola, meu estudo, eu sou formado em piano clássico, toquei na banda 3 anos, cantei no coral, fomos finalistas. Foi bancado pela minha avó, que uma conversa minha, isso tudo que eu estou te falando, Ricardo, eu posso provar, tá? Uhum. O contra-cheque da minha avó tem um processo. Ela ficou viúva em 1960, meu avô morreu em 60. Até 1980 ela tinha meio salário mínimo, auditor fiscal. E eu trabalhava no consultório, meu pai sumia, e eu ficava conversando com as clientes. E numa dessas conversas, resumindo, a minha avó passou de meio salário mínimo para 30, 40, que seria o valor estipulado mais ou menos por hoje. E foi com esse dinheiro que o meu estudo foi pago, entende? Que não foi grande parte, e a maior parte meu pai perdeu e desviou. Entre 1980 e 97, trazendo para valores atuais 5 milhões de reais. Eu acho que para qualquer um é uma boa grana, não é? Uma mega sena, 20 anos de salário de magistratura, e minha avó não tinha ar-condicionado, não tinha plano de saúde e ficava sozinha. Eu estou trazendo o histórico familiar, né, Ricardo? Você me pediu. Uhum. Como eu falei, são meio séculos de violência doméstica. Que aqui é mais um capítulo que eu estou enfrentando.
Você faz algum tratamento psiquiátrico? Não. Ou já fez no passado? Pois é, depois que meu tio morreu, quando eu fiz a cirurgia, eu tive que tomar um monte de remédio. E eu fiquei esgotado. Eu procurei o Eduardo Neves, né, que cuidou do meu tio. Ele me deu uma medicação para dormir, ponto, que durou alguns meses. E você não deu continuidade, você só tomou Não precisei. Eu fui expulso da minha casa com meus 8 cachorros, minha casa foi incendiada, um incêndio criminoso. Sabia? Está nos autos. O empregado colocado pela minha irmã, com a intenção de vender a casa que eu construí, que eu mantive, que eu reformei. Uma casa de 25 cômodos, piscina, sauna, 8 banheiros. Não é uma casa, entendeu? Eu não gosto de falar mansão, que parece remete a dinheiro sujo ou, sei lá, essas pessoas aí que ganham dinheiro às vezes não valem tanto. Mas é um casarão, minha família é pioneira no Recreio. E aí, bom, quando eu fui expulso da minha casa com meus 8 cachorros duro e sobrevivo até hoje com a ajuda de pelo menos 15 amigos. 3 ex-mulheres, né, ex-namoradas, né? Apesar de não ter casado oficialmente, eu tive relações de coabitação, né? E foi isso, foi por isso que eu fiquei esgotado nessa época, entende? Pô, imagina, você ser expulso da sua casa, repleto de ilegalidades, a minha mãe sendo usada, falando sobre a curatela, meu pai foi removido da curatela do meu tio por maus tratos, roubou todo o dinheiro dele, comprovado. Foi sequestrado, até agora, ó, nada de investigação. As empregadas roubaram. Agora aconteceu um outro golpe dentro da casa dos meus pais, sabia? Está nos autos. Roubaram o receituário dele, eu contei para o Dr. Talvani, e deram numa empresa. Olha o perigo, se fosse a sua família. Você entende, Ricardo? O perigo das empregadas colocadas pela minha irmã. E aí vem a justiça, aí eu entrei com uma curatela da minha mãe para cuidar da minha mãe. Aí vem a justiça e no meio meu pai curador da minha mãe. Entende? Não tem cabimento isso. Vai falar, é a ordem legal, mas ele foi removido da curatela. Você confiaria o meu pai, a sua mãe, alguma pessoa da sua família? Sabe, ele não tem cabeça. Só que, repito, a minha irmã que está por trás. Né? E o estudo, o odorito foi ótimo. Só que o outro perito do juízo da 7ª, que era um outro, né? Ele disse que a minha mãe tinha uma demência não identificada. Minha mãe estava dopada, eu estava com ela. Meu pai me colocou para fora, eu conseguia um deferimento da juíza na época, que hoje é desembargadora, para acompanhar a perícia. Ele simplesmente me expulsou. Eu tenho isso gravado, entende? Você quer fazer alguma pergunta? Obrigado. O senhor conhece o Dr. Talvani há quanto tempo? Bom, como eu falei, né, em 2007, eu procurei uma ajuda psiquiátrica do Dr. Jaime Bisca, que me indicou o Dr. Talvani. Eu conversei com o Dr. Talvani e eu me lembro exatamente o que ele falou, mas o seu pai precisava de um tratamento, ter um diagnóstico. Eu falei, sim, claro, mas eu não conseguia. E nisso, lá meu tio estava sendo maltratado, torturado e roubado. Em 2007, o senhor procurou o Dr. Talvani como médico para ele te ajudar. Para ajudar o meu pai, né? Porque na verdade o meu pai que era o problema da grana, entendeu? E desses maus tratos do meu tio, foram 9 anos. O Dr. Talvani te ajuda desde então? Não, tive uma consulta com ele. Entendi. E agora, né, no decorrer dos problemas, eu recontatei, né? E falei, ó, Talvani, eu preciso, você pode me ajudar? Porque, pô, vem a psicóloga, faz um estudo falso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não quero ser melhor que minha irmã nem do que ninguém, mas eu tenho moral, eu tenho trabalho, eu trabalhei minha vida inteira. Aí vem a assistente social, manda uma R para mim, uma carta simples, na quinta-feira, para minha caixa postal. Na terça-feira ela dá o laudo. Eu nem recebi esse convite. E ela diz, ela disse que eu invadi a casa dos meus pais. Eu estou rindo porque assim, é tragicômico, entende? E que eu interrompi a sessão de fisioterapia, isso tudo está filmado. Você costuma filmar essas? Tem que fazer prova. O direito que eu tenho como advogado, minha prerrogativa, e como parte, entende? Porque, sabe, tem que, mesmo com tudo provado, não, assim, os advogados ainda entraram com uma ação contra mim
perturbação de sossego, que acabou prescrevendo, mas porque nessa história da gripe chinesa. Você está envolvido em outros processos também ou não? Ou esse é o único? Não, óbvio que eu tenho... A minha família é o principal, né? Não, outros processos envolvendo a família, tem vários. Proteção legítima, tem criminais, tem prestação de contas da curatela do meu tio, né? Tem dignidade, porque eu estou tentando proteger, entende? O patrimônio que eu construí de pilantras, né? Especialmente os advogados que a minha irmã contratou. E eu já sabia disso. Em 2009, antes de eu entrar, eu falei com um amigo meu, juiz estadual. Falei, poxa, fulano, eu tenho medo só de tráfico de influência e corrupção, entende? Que infelizmente a gente vive isso. O judiciário é o espelho da sociedade. A sociedade é suja. Eu não faço parte dessa sociedade do errado. Não quero ser melhor do que ninguém. Já vi pelo seu sotaque, talvez você seja sulista. Eu adoro o Sul. Conheço Santa Catarina desde 1990. Eu me identifico lá com essa região do Brasil por causa da civilidade, apesar de ter alguns probleminhas também. Mas o Rio de Janeiro parece que é um rendezvous, né? Assim, todo mundo vem pra cá e acha que tudo é carnaval ou futebol. Eu não faço parte disso. Com todo respeito a qualquer cultura, né? Se precisar, eu falo que nem baiano, não tem problema com isso não. Sr. Henrique, o doutor Ricardo perguntou... Baiano, eu gosto muito de baiano. Então, o doutor Ricardo perguntou para o senhor se o senhor sabia o motivo dessa perícia e o senhor falou que a psicóloga nunca te viu. E depois o senhor falou que ela falou que o senhor tem um insônia porque numa consulta havia uma questão de sono. O senhor teve entrevista com a psicóloga que está nos autos do laudo emitido? Não, eu não falei isso. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso de insônia. O problema na escola que ela falou, eu não sei de onde ela tirou, porque eu nunca tive problema na escola. Eu estive sim, não, eu não estive com assistente social. O senhor que não, acho que não captou. Eu não estive com assistente social, com a psicóloga eu estive, eu fui lá, aí contei a história, aí depois eu descobri que ela é amiga íntima de um dos advogados contratados pela minha irmã, só para esclarecer que existe um processo de exceção de suspeição, porque, sabe... Entendi. Entendeu? Eu tinha entendido errado, que você não tinha tido contato com a psicóloga. Não, foi assistente social. Inclusive, no estudo social, ela mente. Ela diz que eu invadi a casa dos meus pais, eu fui com um amigo da família que é filho do colega de turma do meu pai, só para você ver, assim... Eu tenho clientes que são amigos do meu pai e da minha mãe. Aí eu te pergunto, se eu fosse ladrão, os colegas, os médicos iam me contratar, entende? Eles sabem toda a história. Mas, concluindo, a assistente social, ela disse que eu invadi a casa dos meus pais e eu fui lá com 2 câmeras, filmando, eu entrei, a porta estava aberta, o fisioterapeuta lendo o jornal, minha mãe dopada na cama. Aí eu fiquei com a minha mãe até a tarde, quando eu sabia que meu pai ia voltar, porque meu pai me agride sistematicamente. Desde a minha infância, o meu avô fazia isso com ele. Eu estou tentando assim, montar uma história de família que eu pesquisei tudo antes de buscar o judiciário, que é o hospital, né, da sociedade. Entendeu? Então o senhor teve com a psicóloga, ela emitiu um laudo que deve estar nos autos. Já está nos autos. O senhor viu que eu fiz na ação de desculpa interromper, na ação de prodigalidade do meu pai, entendeu? E o senhor viu que eu fiz uma aquisitação para o nosso... Não. A ponto que o senhor entrou em contato com a nossa equipe. Você juntou nos autos? Não, o senhor entrou em contato com... Não, você falou sobre aquisitação. Sim. Você juntou nos autos? Quando? Não tenho essas datas. Não, porque não está nos autos, a aquisitação. Eu não sei o trâmite disso, tá? Não, mas eu sei, porque o processo sou eu que sou o patrono. Que foi feita uma aquisitação e eu não... Eu entrei em contato justamente para fazer prova, te avisar, porque tudo é prova, né, doutor Ricardo, né, doutor Talvani, né, doutor Mioto, né, o nome parece japonês. A palavra não vale nada. Aliás, eu dou muito valor à palavra, né, herdei isso de uma parte da família. Mas eu fiz prova, junto com a sua assessoria, eu pedi até fazer um contrato para falar isso, para comunicar a esse profissional que deu um atestado dizendo que o filho incomoda o pai. Falei, não é bem isso. Aí meu pai está sendo vítima da minha irmã de pilantras e a minha mãe mais ainda. Minha mãe tem 83 anos. Eu estou 9 anos sem conviver com a minha mãe. Há 4 anos sem falar com ela pelo telefone. Explicando, o doutor Ricardo, que eu acho que o doutor Ricardo já me ouviu uma vez, viu? São vários, a história é longa. O que eu fiz? Eu peguei as ligações, gravei, coloquei no YouTube para colocar no processo, entendeu? E nessas gravações você vê a lucidez da minha mãe. Minha mãe é uma mulher extraordinária.
é muito inteligente. E aí o que o malandro do advogado, malandro que eu digo pilantra, não deixa mais falar no telefone. Entendeu? Certo. O doutor Ricardo perguntou para o senhor se o senhor sabe o motivo dessa nossa conversa hoje. A perícia? De quem? Essa perícia. Vou repetir. A perícia de quem que a gente está fazendo hoje? Henrique Mota de Vasconcelos, não é? Mas quem que solicitou essa perícia? Então, essa perícia foi sugerida pela psicóloga e depois o Ministério Público. Com algum motivo que o senhor visualize? Não. O Ministério Público está te perseguindo? Não sei. Você acredita no Ministério Público? Eu não. Só para tentar entender. Não, eu não acredito. Tráfico de influência, né? Dinheiro por trás. Porque eu não vejo nenhum motivo. Eu nunca dei motivo. O senhor sabe mais do mundo jurídico, eu acredito que nós três juntos. E o que acontece que em 9 anos isso... Olha, estude os autos. Você vai ver, foram 2 anos, o doutor Ricardo perguntou a mesma coisa, com um olhar assim meio, mas como é que está demorando tanto? É um jogo sujo. Foram 2 anos só por uma exceção de competência. Porque, repetindo, eu sei de cor e salteado todos os fatos, né? Porque eu que vivo isso. Tem um outro processo. Aqui eu estava lendo por alto o processo e vi, isso aqui é detalhe, tá? Isso aqui não é... Fala que num período, acho que de 81 a 2016, a família foi invadida e tinha o Chico Buarque no meio, que tinha invadido. Pois é. Você quer que eu... só essa parte. Quer que eu resumidamente? Perturbação, invasão, tentativa de homicídio, tortura da minha mãe, causando depressão. Do lado da minha casa, esse ladrão de carros, né? Não sei se você sabe, né? Ele roubava carros quando era adolescente por diversão. Político, etc. A minha mãe quis ir para a justiça, meu pai não deixou, procurou um meu tio, irmão dela, que era procurador. E cara, foram um clube de futebol cheio de bêbado, cheirador, eu vi Bob Marley fumando maconha lá, muita maconha. E isso causou uma perturbação na saúde da minha mãe, entende? Em 94 nós tentamos sair. Uma outra pessoa eu conheço conheci que frequentava lá. Mas, fato, a área residencial não pode ter clube. E aí eu entrei na justiça e me chamaram de aventureiro. Eu falei, realmente sou aventureiro, já viajei pela Ásia sozinho, pelo sul, pelo norte, entende? E ela colocou uma coisa que não tem nada a ver. Eu coloquei porque meu nome saiu no jornal. Eu estou processando o Globo, né? Porque, eu tenho direito de resposta. Acontece maus tratos de animais. Minha casa foi apedrejada. Não sei se você tem cachorro, meu cachorro ficou cego de um olho por causa de pedrada. Entende? Aí ela colocou uma coisa que não tem nada a ver. Agora você está vendo aí, porque está nos autos também. Né? O doutor Tavani sabe um pouco dessa minha luta. E o judiciário, mais uma vez, parece que é uma piada de horror, né? Porque minha mãe ficou com depressão, minha mãe tomava remédio. Eu e minha mãe tentamos sair de lá em 94. Só que meu pai não quis. Meu pai quis comprar um imóvel com o dinheiro da minha avó para minha irmã. Na Chácara do Recreio, que era do Adolfo Gentil, sócio fundador do Banco Garantia. Não sei se vocês sabem o que é. Era o dono de tudo, de Brahma, não sei o que. A gente tinha um relacionamento excelente com ele e com a maioria dos nossos vizinhos lá, desde 72, né? E eu fiz uma denúncia de maus tratos, né, que acontecem no campo, e o Ministério Público me denunciou por denunciação caluniosa. Eu fui absolvido, né, porque eu pedi o depoimento dele, da celebridade lá, né? E minha mãe entrou no campo, minha mãe é cega, minha mãe entrou no campo, Chico, por favor, coloca uma tela. E eu coloquei 18 câmeras na casa e captei todas as perturbações, os moleques lá, os bandidos, tacando a bola de propósito na minha casa. Eu gastei 15 mil reais para subir um muro, para amenizar, entendeu? E eu tentei sair. Eu e minha mãe, vamos lá para o Mar-a-Mar. Você conhece o Recreio? Sim. Você conhece o Recreio? Conhece lá Então, Mar-a-Mar custava 10 mil reais o terreno. Vamos para lá. Esclareci? Esclareceu. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu tô satisfeito também com as explicações. Tem muita documentação. O processo tem mais de 2.000 páginas, então... Esclareci tudo? Pode sim, esclarecer. Qualquer coisa me liga. Se qualquer coisa eu posso te ligar, se precisar de mais alguma informação. Espero que vocês entendam, né? A gente nunca se viu. Entenda os fatos. E